Muito obrigado pela sua presença aqui. É maravilhoso quando nós nos encontramos para nós ouvirmos e nós aprendermos a palavra do Senhor. Nesta manhã eu quero desafiar a você a não sair deste lugar da mesma forma que você entrou. Você veio para aqui vazio, mas você tem que sair deste lugar cheio da palavra do Senhor. Você veio para aqui com sede, mas você tem que sair deste lugar cheio da palavra do Senhor. Você veio aqui com fome, mas você tem que sair deste lugar cheio da palavra do Senhor. A Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais nós ouvimos a palavra do Senhor, nós fazemos crescer a nossa fé. E a Bíblia diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grau de mostarda, grandes coisas nós faremos. Amém? Amém. Faremos grandes coisas. Ela diz que nós diremos a este monte, saia daqui, e ele vai sair. Vai obedecer a nossa palavra por causa da nossa fé. Mas como nós encontramos esta fé? Como nós construímos esta fé? A partir do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, nesta manhã, não permita que nada te distraia. Abra o seu coração, ouça a palavra de Deus. Ouça aquilo que Deus tem a dizer para você. E saia deste lugar não como você entrou. Saia deste lugar diferente. Faça valer a pena o tempo que você está a gastar para vir a este lugar. Amém? Faça valer a pena o tempo que você está a gastar para estar aqui neste lugar. Ngafumele leswaku huma leswi nga nghenisa swona na swifana na ta ngafumeli. Kavela leswaku wena huma ka ndhawu leyi a mhaka Xikwembu na yi tshamile embilwini ya wena. Pfumela leswaku huma ka ndhawu leyi a mhaka ya Xikwembu na yi nghenelelile ka vutomi bya wena. Pfumela leswaku huma ka vutomi leyi a mhaka ya Xikwembu na yi tirha leswaku na u twisisa leswi Xikwembu xi lavaka ku byela swona wena. Amém. Nesta manhã nós vamos falar do plano de Deus. Diz teu vizinho, vamos falar do plano de Deus. Não ouviu. Vamos falar do plano de Deus. Então nós nesta manhã queremos entender o plano de Deus. Queremos compreender as coisas que Deus faz na nossa vida. O nosso Deus não é um Deus desorganizado. O nosso Deus não é um tipo qualquer que faz as coisas sem ter pensado, sem ter projetado. O nosso Deus, Ele pensa em todas as coisas. Ele pensa em todas as etapas. O nosso Deus, Ele projeta, Ele vê o futuro. Então, nada acontece por acaso nas mãos do nosso Deus. Porque Ele não é Deus das coisas por acaso. Angachangane na shoni, nirashkwembu shaina, shaplanisa. Ninguém vai dizer, acho que o melhor hinkwasho xitiwa Xikwembu. Acho que hinkwasho o melhor que eu tô me zawena xitiwa Xikwembu. Xiplanisiwile Xikwembu. Namuhla wena lava ku byela a plano bya Xikwembu, a nkungu bya Xikwembu eka vutomi bya wena yi tsigi. Você vai perceber qual é o plano que Deus tem para a sua vida. O que Deus quer tratar contigo. Há vezes que nós nos encontramos em situações que nós perguntamos, mas por que eu essas coisas? Why shumelela na mina? Shoni tika, shoni pinzela, why shumelela na mina? Por que eu? Rawa como makunga ya Xikwembu na moço. A Bíblia nos diz assim: nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Você não entendeu? A Bíblia diz: nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Ainda não entendeu? Vamos estragar plantas de pastor aí. A Bíblia diz: nenhuma folha assim cair da árvore sem que Deus permita. Amém? Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Agora, você acha que é por acaso as coisas que acontecem na sua vida? Se Deus controla o cair das folhas, imagina a sua vida. Imagine a sua vida. O que é uma folha diante da sua vida? Diante da imagem e semelhança de Deus. O que é uma folha? A Bíblia nos diz que Deus controla até a queda das folhas. Porque Deus tem um plano para as nossas vidas. Talvez você me pergunte, mas o que é um plano?
Vamos lá simplificar aqui, para nós entendermos o que é um plano. Quando é que se diz que alguém tem plano e quando é que alguém não tem plano? O nosso Deus é um Deus organizado, é um Deus com plano. Imagine só, podem colocar na sua mão hoje, agora, 1 milhão de meticais. 1 milhão de meticais, uma bonita, uma ilei mali. Não com hanana, a nico volei que eles jogam de crescela, não com hanana. Tega mali, 1 milhão de meticais. O homem sem plano, nós sabemos o que o homem sem plano vai fazer. Ele vai construir uma casa. Primeiro, segundo e terceiro andar. Primeiro, segundo e terceiro andar. Com 4 piscinas lá em casa. Tem piscina de nadar, ele com a esposa dele. Tem piscina dos filhos. Tem piscina até para cão. E nisso, esse é o homem que não tem plano. Com 1 milhão de meticais. E o que acontece? Há de começar a levantar a obra. E isso vai gamar a matsurele lá. E com ela nhana, e com ela. Logo que casa lá, a Maria ele em quadro. Automanchu. Nele logo em casa lá, a Maria em quadro. Yoshi. Já está sem dinheiro. Por quê? Porque não tem plano. Não tem plano. Agora houve um homem com plano. Vou colocar 20 mil meticais nas mãos do homem com plano. 20 mil meticais. Ele, não vou andar Tega mano agora só porque cair. Este homem vai levar aquele dinheiro. Ele diz, olha, ok, são 20 mil meticais que eu tenho, tá bom. Então, não posso construir uma ação com 20 mil meticais. Tenho que ver o que dá para fazer com estes 20 mil meticais. Aí tem a gata chama lá de Zinha, está 140, lá na 150. A casa com Z. A com Z. A lavada ela tem xanga. A com Uaia. É ué? Ei, vamos ver. A lavada ela mais chapa na mangaki. A com machata. A com carpinteiro. Vamos jurar as falas, pai. Nem jurar as falas. Vamos jurar as falas. A com Uá. Beleza? Irmão João, não tive você Mendela. É pai, não franhara. Não é 200, pai. Nem fone. Mas fora só com animal. Irmão João, gasta até lá. A com Uá, se me dá com vá. A eto. O que é um salário 2 mil, pé? Você, irmãos da igreja, estou a inaugurar minha casa. Estou a inaugurar minha casa. Pega 2 daí, mamanza. E nada. Esse aí tem plano. Tem plano ou não tem? O que vai acontecer? O homem do 20 mil há de morrer depois de ter dormido na barraca dele. Mas aquele de 1 milhão, até a fanga é tanga cuiaca, foda-se. E a fanga é tanga cuiaca. Ninguém quer lá se você anga querer. E mananga pensou. Quem tem vantagem, quem aproveitou, é aquele de 20 mil. Por quê? Porque tem plano. E ninguém sabe o que é. As coisas de Deus não dependem do quão muito é o dinheiro, do quão grande é o dinheiro, mas dependem do plano. Dependem do plano. Não importa para Deus. Deixa eu quando tirar a pesa, deixa eu irmão bonito. Eu tirei a pesa. Eu vou não gastar em chuva, mas coisa. As coisas não plano, não kungu. Quando ela se leva com quem caweni, é de estayenka. E todos meticais daí a batia ali no chavesaca, mas agora eu já não estive da joelho. O da dona semana na coisa é e todos luia. Cambi kuna mano vangantima lida kutala ngofo. Soko vana vadonzi. Ava escola, niti mali mkwava nganato. Abadonzi. Vaisha fuzi ninzani ngala. Ava papai wa mama wake. Avati vaisha ngala. Amali oso. Mas weni kana gosu tenta zitongwe nkakazoni we. Wadisa mama wako. Wadisa papai wako. Wadisa wana wako. Wawaisa escola. Waika hinkwasho. Imali ele ya itsongwe. Por causa do plano. Então, quando nós não temos um plano, não importa a quantidade de dinheiro que nós vamos ter. Não importa, não vai ser nada. O importante é nós termos um plano. Acho que se sanga, né? O importante é nós termos um plano. Ok. Eu só queria falar 5 minutos. Mas vamos lá abrir as nossas Bíblias, livro de Gênesis, capítulo 37, vamos ler o versículo 18. Gênesis 37, vamos ler o versículo 18.
Está aí, depois para ler. Eles o viram de longe e, antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Amém. Este versículo diz: eles o viram de longe. O viram de longe. Antes que ele chegasse, conspiraram para o matar. Abai berili bamubona ayikule. Bamubona so wiya, wabuya. Nanga sina klasa funds. Basifuna ukubona ukungu kwabayimukayini. Ayimukayini. Vamos entender de quem que a Bíblia está a falar exatamente aqui. Houve um homem conhecido por Jacó, que é conhecido também por pai das nações, que foi pai de 12 filhos, que constituem as 12 tribos que nós temos em Israel. Então ele tinha um filho de nome José. Já ouvimos falar desse nome. Ele tinha filho de nome José. A Bíblia diz que Jacó amava José. Jacó amava José. E disse: a Bíblia diz: Jacoba arranza Joseph. Amwana wake. Amunyenyeletela funds. Amuranza shungas. E o amor que Jacó tinha sobre o seu filho fez com que os irmãos dele o odiassem. A atenção que José recebia do seu pai fez com que os irmãos o odiassem, não o quisessem ver. Você não entendeu nada ainda. Espera lá, vou desenhar para você. Vou desenhar. Sabe, o amor que Deus tem por você faz com que os seus pais te odeiem você. O amor que Deus tem com você faz com que a sua família não te queira por perto de você. O amor que Deus tem por você faz com que os teus filhos te chamem de feiticeira. Porque o ano já chama uma curva ele. Então o ano não cansa ele lá. E magaini ranços como xingando com ele. Por causa do amor que Deus tem por você, as pessoas não te querem perto. O ano já o carro fundo. E magaini ranço é amor que Deus tem por você. É amor, só isso. Os teus irmãos te odeiam. Vamos lá entender. Então, este homem José, a Bíblia diz que um dia o pai manda ele. Os irmãos estavam lá no campo a apacentar os animais. Então o pai manda José: José, esses gajos não voltam mais aqui. Vai lá ver o que está acontecendo com esses tipos. Arruma Josu, arruma na hora do amor, anzaga mais. Então, este versículo 18 que nós lemos aqui, diz que, olha, os irmãos, eles olharam para o horizonte e viram a José, ele ia vir ao seu encontro, ainda de longe. A Bíblia diz que começaram a fazer uma conspiração para matarem a José. Começaram a conspirar para matar a José. Ninguém sabe o que é. A Bíblia ali culi funzi, ali culi. Basungula uma kungwa ele. Babulo ija umukaya na mukha, asiuza na mukha nga uzi futhi. Já que vamos nhenheltela. Achou, está a vir aquele que sonha muito. E o José tinha muitos sonhos. E ele falava, dizia aos seus irmãos. Ele revelava aquilo que Deus queria fazer com ele. Dizia aos seus irmãos: queremos te matar, queremos ver estes teus sonhos vão até onde. E já um pouquinho, agora já como não é o Queen. Devido a essa lei famosa, o Enalfi. Entenda, vamos lá, recule. Quantas pessoas tiver você ainda de longe? Vamos lá, recule. Eu chamo ele, vocês vão ficar. Mas eu não é ele. Não é ele. Olha, chamo ele, vocês vão punta. Fuzimina, já ninguém entra. Nossos sangues não se jogam. Me irrita aquele ali. Wasu wa mama kungwa wena waja ukaya. Wakulwe. Amona sokwabuya. Ai mwambele makungu. Ya Alfred le, ala chata le. Mama. La kama shaka ina kwa manga chata. Imani ye. Acha onjo so kuima. Anga to kwenda ni. Anyi minyana. Tamu rumela shitotana shopura na yenga. Wakwambele makungu wa rikule. Pela yeni lwe aliwatiza le wahola anyi minyana nawe ikhale phela yini la
sabile anti rei ukumi ayiholi imali yena hola sikuthi alotho tshela sokwana mali ewe wahlaso famani kwala vama makungu wena wali kule imana anchaka makungu lawo sawuthi uzirmão awusitwisisana niri lava enhlaka makungu lava vamakwenu wako ipapayi wako futhi akuvona wena wahali kule akwayisikaje bolade sitshonile balono mama GD6 babhizi nimnyikela lweni vanhla xoxi faze isso peço para ler versículo 19 e 20 dizendo uns aos outros: eis que lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa das covas, e diremos: uma besta fera o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Amém. Vai chamar Congo ya umudlaya. Vai chamar Congo ya umudlaya. Quando esse homem chegar aqui, vamos matar o gajo. E vamos dizer ao cota lá que uma fera devorou. Uma fera comeu aquele. Vamos levar a túnica dele, vamos encher de sangue aqui, vamos levar para ele. Quem está a fazer isso? Irmãos de José. Aqueles que José cresceu com eles. Aqueles que José sentava na mesa. Estou com meus irmãos. Danamoni. Ivone. Lá vamos pegar, vamos pegar uma cumbo. Vamos pegar fundos, vamos pegar esqueleto. Meteram José na cova. A Bíblia diz que aquela cova não tinha água, mas lançaram José lá. Agora é muito igual. Até bola. Há de morrer ali e apodrecer. Irmãos dele que fizeram isso. Só que no meio dos irmãos dele estava Rúben. A Bíblia diz que Rúben, ele queria de alguma forma salvar o seu irmão. Então Rúben foi trabalhando para salvar a José. Foi trabalhando para livrar a José das mãos dos seus irmãos. A Bíblia diz que eles olharam e viram, são mercadores que passavam por ali, compravam escravos, faziam todo tipo de negócio. E eles vendo aqueles homens, disseram, ok. Acho que vamos ganhar mais do que o Mususa e o Muxavis. Então, Benzula Ngoflo, o Mususa, acho que ele é Muxavis. Pelo menos, está com uma malha, já estava aí, né? Até a fila qual, estou fila qual. Então, ainda está com não, os irmãos pensaram assim: não vamos carregar sobre as nossas mãos o sangue de José. Então, vamos vender a ele como escravo, a de morrer lá mesmo onde ele vai. Já há ninguém na Itilimali. Sabe o que acontece com José? Lhe colocam na cova com os irmãos. Para que vamos usar uma chaviça como escravo. Você não está a entender ainda. Vamos lá fazer entender. Há momentos na sua vida que os teus irmãos, os teus pais, os teus filhos, aqueles que você senta e come com eles na mesa, aqueles que você vive com eles, aqueles que você trabalha com eles, aqueles que você estuda com eles, vão te meter na cova. E nisso eu digo, vão te meter na cova. Por causa do quê? Por causa do plano que Deus tem na sua vida. Por causa do plano que Deus tem para a sua vida. Para pelas que mas vamos usar o chamisa. Não vão ter pena de si. Aqueles com quem você senta, lá vão ganhar na mão de fundos. São os que vão fazer isso aí. Assim como aconteceu com José. A Bíblia nos diz que José foi vendido. E ele foi parar no Egito. Quando José para no Egito, a Bíblia diz que ele foi comprado por um general chamado Potifar. Comprou a José para ser escravo dele. E nisso, José vai um chamisa, vamos niquela. Uma guibita.
Achamiwa iwangu na wange Potifar. Anga rinduna ya masocho. Ari nkulu wa muno, amushava. Agora esse vai ser meu escravo. Então José foi viver na casa do Potifar. O que acontece com Potifar quando José entra na casa dele? Deus abre as janelas do céu, começa a derramar bênçãos sobre a vida de José, mas que caíam nas mãos de Potifar, porque naquela altura tudo que era do escravo pertencia ao seu senhor. Então Potifar estava a enriquecer, estava a ficar gordo por aquilo que estava a vir por meio de José. Potifar estava a engordar por aquilo que vinha por meio de José. Mas não terminou aí. Continuou este José aqui a trabalhar, a prosperar. A esposa de Potifar se falava, ele já estava mais, mal. A esposa do Potifar, que era o senhor de José, olha para José e diz, garoto bonito, inteligente, sabe das coisas. O Adara ali. A mulher diz o Adara ali. Então a esposa do Potifar tenta se envolver com José. José chegou a achar, não tinha. Espanda com a cule. Deixa eu só uma pedaço. E disse, eu disse, José fugiu. Agora alguma coisa. Há pecados que nós temos que fugir. Quando a gente fala daquelas mulheres, tudo uma. Ainda não entendeu. Deixa nos cacambuteira a função. Mas when one was one of this. One way. Aloku wasathi akutela asungula ukuhlanga makwero. Manje so forte, we. Niri José ayopanda, angamnyimelanga kwa so forte. Agwento, nitamgwentara. Há pecados que não é para parar você dizer eu sou forte, é para fugir. Fugir. Upanda. Eu te não como drago na upandile. Amém. Agora não se me lembra das contar hoje. Alguém que vai te sim para hoje. Alguém que vai te sim. Você é homem, mundo. Pode uape. Só em que é pessoas. Então José é o panda. E a esposa disse, olha, vem dizer ao marido já. Amfana wana lá, já me finha loi. Amfana wana loi. Olha o que loi. O conselho. Potifar mandou José para a prisão. Vamos entender o plano de Deus. Vamos lá, vamos caminhar. Potifar manda José para a prisão. Vamos conselhar. Só que José, como era um homem, que Deus era com ele, aonde ele entrava, ele aceitava estar naquele lugar. Angayali, umashimina, nirumeliwa na makamuni futhi. Kasi yona yini mina neni mkhumbanga, animwenhle ngachumu. José não fez isso aí. José só fumela chegou, ok, tá fama. Chfama futhi. Foi José, foi para a prisão. Ingela, o plano de Deus, as coisas que acontecem na sua vida, não tigo essa mina, não tigo evangelho wani lavi, não tigo inuna mina ngani chuni, mina ne matrimoni, não tigo eleshilishani, kushite chakala shutagala. Yawe, kuna nkungu, yingiza, kuna nkungu le inkulu futhi, ashikomusa ukwenza ngautomisa wena. Fumela lokushike ngaleso. Fumela, yingiza nilifumela amakungu yashikweli. Sabe? Nós queremos ser crentes mimados. Crentes mimados. Ieniwa. Pequena coisinha. Ei, Deus, mas isso aqui mesmo, não é na minha foto. Acho que eu não vou. Última munu, acho que você acha que eu ia fazer. E eles não falam lá. Eu não mereço isso aqui, quem merece é aquele. Sabe o que acontece quando você faz isso? Você tira o propósito de Deus da sua vida. Ouça uma coisa. Se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, não teria parado no Egito. Se José não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, não teria prosperado na casa de Potifar.
Espera. Sabe onde José foi terminar? De lá da cadeia onde ele estava. Vamos ver que ela vai para gerir lá esses gajos aqui, porque agora eu não fala o Valera. José ali dentro, ali, ele geria. Ele fez algumas coisas dentro da prisão que chegaram aos ouvidos do faraó. Interpretou sonhos lá. E algum dia, aqueles homens contaram isso ao rei. O rei estava aflito porque teve sonhos que não conseguia interpretar. Chamou todos os magos, todos os inteligentes, não conseguiam interpretar. E tu vamos falar, não vamos contar lá. E tu vamos falar, vamos contar lá. Conhecemos alguém que está preso. Esse pode dizer alguma coisa assim. Esse pode dizer alguma coisa sobre os seus sonhos. Faraó, ele queria saber o que estava acontecendo. Ele queria entender os seus sonhos. Tirou José da prisão. Tragam lá esse rapaz aqui. Só que Deus era com José. Deus era com José. Dirasquembo, Ashir na Joshua. Joshua melhor não, José é Josué. Não é isso? Ashir na Josefa. Ashquembo, Ashir na Josefa. Alogo farou amos chacambutela de marca. Chegou a manhã. Josefa. A folha como cheia, não era para malha. Não era sobre Chile. Deus revela a José o sonho de Faraó. E Faraó leva José, coloca como primeiro-ministro do Egito. Não, você ainda não entendeu. Você está pensando que entendeu, mas não entendeu. Espera. Ele disse o quê? José, primeiro-ministro do Egito. Sabe o que era Egito, você? Egito não era Morombene, não. Egito não era Moçambique. Egito era uma das maiores nações que existia naquele tempo. Era uma potência. Imagina você ser daqui, ser ministro dos Estados Unidos da América. Imagina. E onde estava José? Agora entenda todo esse caminho que José passou. Olha, em quase nós vamos acabar de José. Para casar com ele, a plano de Esquembo, a dizer que vai José como primeiro-ministro do Egito. Esse era o plano de Deus para a vida de José. Esse era o plano de Deus para a vida de José. Eu dizia, se José não tivesse sido vendido, não tivesse sido odiado pelos seus irmãos, José não chegava a ser primeiro-ministro. Não chegava. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, não chegava lá. E sabe por que nós não chegamos onde Deus nos planeja? Sabe por que nós não chegamos aonde Deus quer nos colocar? Porque nós não queremos passar das etapas que Deus colocou nas nossas vidas para nós passar. Não queremos. Gosta o Sumulanhagu? É para o banhar. Mas Chicoembo, menina fonte. E você foge, o rumo lá. Quando você sai, você está a fugir do plano de Deus. Você está a fugir da colocação como primeiro-ministro lá. Porque onde Deus quer te levar, não é a xinga te relera como problema. E nisso, a xinga te relera como problema. Se não luta, se não rola, o não dava primeiro-ministro. Aonde eu disse, não vai terminar com a sua morte. Não vai terminar com a sua queda. Não vai terminar com o seu sofrimento. Ashkamilani. O ano dava primeiro-ministro. Você vai subir a primeiro-ministro. Esse é o plano de Deus. Aí onde você está ali, o caluta uma corinha, o caluta, nem o caluta não é uma coni. O caluta pelas. Faz uma coisa. O que José fazia, quando ele era vendido, logo ia na chave se eu para aquele, logo vamos ir. José aceitava. E chegava lá, fazia as coisas com amor e carinho. Por isso ele colocava de novo como chefe. Porque ele fazia.
Agora se tu vai chegar lá, nada, mina ninguém enche, antes eu tava lá, a baguete lá pongo. Teria uma marada do José, ele meter numa sala sozinho, mas eu tava lá no perguani, já o baguete lá pongo lá. Mas José aceitou aquela circunstância. A fumelile, agora se fumela lhes, nasce ranha lhes. E só nos ficamos que antes da Sônia, ok, nasce ranha. Enquanto isso acontecia, o plano maior de Deus estava a andar. Estava em percurso. Pastor, eu ia chegar na muca. Na muca, o que é Zioni, o que é Zioni. Hoje é nada, acho que só estou dizendo. O Uma, o ia acabar fire. Chama agora, como é? Achilungi, o Uma, o ia acabar sai, demônio. O nada, achilungi. Uyangena nishahwini wena munu uzama nada shilungi yingisa kuna makungu shikwambo shingana woni la shinga upeta koni la ebro shihanya lesho ebro shihanya porque kuna ndawo lesho como shava ukuteka yona oisa o nosso Deus não é Deus de teorias. Acho que quando diz uma teoria acho que você não ensina teoria. Você, minha querida, amor, é assim. Nada. O que anda lixo? Se eu pegar na prática, tá bom, Fundes. Se eu pegar na prática. Agora eu eu acredito que muitos de nós aqui, quando crescemos, me diz lá se você batia papo assim com teu pai, facilmente. Quem conversava de qualquer maneira com seu pai? Quem quiser, ué, pirona já de meia percurso. Não porque eu estou jogando aqui. Quando o bebê chora hoje, nada, ele faz calar, porque ninguém vai coco. Anga puga, loeio. Inguisa, anga puga. E da cama é zila. De manhã. Você se ocupa para você ver se você tira da casa. Olha aqui. Não agora quer te bater para você chorar coisa com sentido. Já não José nada. Já não yango é nunca irani só. E que padre hongo. É o que nós fazemos com nossos filhos. Mas o nosso Deus não ensina assim. Por isso que em Coríntios a Bíblia nos diz que, olha, Deus repreende a quem Ele ama. Aquele que Ele ama, Deus repreende. Chega para left, chega para right, chega para frente, chega para fundo. Sim, porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, agunhanhela. Mas vocês entenderam? Ai, família, o importante é nós entendermos. Então, é assim como Deus trabalha conosco. Deus não ensina teorias. Por isso que José foi vendido. José passou da cadeia. José passou de todas aquelas coisas. Porque Deus não ensina teoria. Deixa eu pegar na prática. Recorda o que acontece com Davi. Davi apacentava as ovelhas do seu pai lá. É lá onde ele foi formado. É lá onde foi treinado para ser pastor. Foi treinado lá, com ovelhas. Nada, é coincidência, Luciano. Olha Moisés. Moisés estava onde? Estava no palácio. Comia do pão e do melhor. Tinha uma espada pela Moisés. Olha perigoso. Acho como se o manhã. Tirou Moisés do Egito, mandou para Midian. Chegou lá, acho que ninguém ronga. E deu um pau com ovelhas. Chegou disso agora. Escola chamilhas. Licença escola não gadonza lá. Egito, as melhores escolas. Os melhores inteligentes estavam lá para ensinar Moisés. Mas Deus disse, Senhor, quando ele se muimela lá caiu, aí ele precisa do muimela. Ele ani susala, ani pegala, ani tisala, akamani isali. Vamos que? Não entendeu? Ele vai campir. Ele ani susala, ani tisala, akamani isala, akamani isale. O que aconteceu com José? Lhe venderam no poço. Lhe tiraram, lhe venderam como escravo. Lhe tiraram, foi à prisão. Depois foi para o ministro. Já o não se desulha, mas está para
sala, o e-mail não, ande susta lá, ande pegar, acaba com pegar na fuça, suga forma. Ei, vamos pegar o suga forma, não, me escolheu, nada, deixa de leite, eu não quero aqui, quer sair. Ingela, a plano de escolher não é para terminar aí. A icone não se chama agora. A icone. Niria a icone não se chama agora. Acho que vamos tirar Congo na way. Você vai ser o primeiro-ministro. E lá nos como se cansa na show. Acho que é ele. O não vai se casar com o primeiro-ministro. Não vai acabar. Ingela. Correndo se morrer. Ungasela khentaula yimela Yesu angenelela. Ai, Chitalunga. Antwanga. Ewen. Ora ungala khentaula, lasiko mshukubeke kenkoni weni. Neshiwe mukhaluta kabashoni. Ungala khentaula, ashikwe mshata umelela, ashikwe mshata yenka. Yiba. Ewen antwanga. Permaneça onde Deus te colocou. Permaneça. Tama. Quando seus irmãos fazerem macumba, o não gaúila, até um bebê, quero gafo. Ei, aproveitar. Aprende o que Deus tem para te ensinar naquele momento. Aprende. Se lá no teu emprego, vai dizer, porque não quer se meter conosco, que nos chama de corruptos, né? Porque dizer, então aí, você é feio. Pegaste tudo para fogo, tá? O Tsamacon, não cale. Estão me tirando do grupo por quê? É que eu. Senhor, acho que vamos soltar. Deus está fazendo o quê? Deus está a escrever a sua história. Deus está a escrever. E não termina ali. As câmeras. Então, precisa mancuar as coisas. Precisa mancuar as coisas. As zoeiras, porque nós estamos a entender o propósito de Deus. Batemos todas as portas. E levamos o funil. Porque não estamos a entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós estamos a entender qual é o plano que Deus tem para as nossas vidas. E enquanto não entendermos, uma coisa. Então, faia, enquanto. Eu estava reto hoje. Anchamulunga unene ungata ukuma. Aunge ukumi. Até o não precisa. Deixa eu começar a ver isso. Já falei no culto da primeira classe. Você vai lá para estudar. Amigo, se você não entende aquilo ali, aquela matéria, você não pode passar de classe. Você precisa de entender. Então, no culanga o chane seca weni. Longa se precisa. Longa se Johnson deixa as coisas para o José Sholi weni. Ungata uma pedaço. Não vai para frente. Até entender aquilo que Deus tem para te ensinar. Amém? Lava essa vizinho wako. Vai que era. Lava isso. Diz lá, entenda o plano de Deus. Diz, entenda o plano de Deus. Nós temos que entender o plano de Deus. Hoje nós temos que sair deste lugar enquanto entendemos o plano de Deus. Enquanto compreendemos o plano de Deus. Peço para ler Romanos 8, 28. Romanos 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A palavra de Deus diz que todas as coisas concorrem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus os ama. Amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus os ama. Eu dizia, não há folha que cai da árvore sem que Deus permita. Deus deixa, Deus permite que aquela folha caia.
Ele permite. Então as coisas que acontecem na sua vida é permissão de Deus. A destruição que houve na vida de Jó foi porque Deus permitiu. Deus deu carta branca para aquilo acontecer. Então entenda, precisa, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo se te meterem na frigideira, vamos render aqui cela, uma coisa, tisela. A minha mama kunga weni, vai chama, vai kuona, vai kuhambela mankungu, vai kuhaluya, angei bangu. Sabe, pessoas têm maldade. Abantu, vão ubiyi, ingisa kujeira. Abantu vão ubiyi. Não é preciso você estragar alguma coisa para eu te odiar. E o que eu só nada. Aí picane, começam a desejar coisas más para você. Desejam coisas más para você. Planejam. Até vai ao curandeiro. Você não lhe fez nada. Chico ela não quer fundo. Chico, nada. E é o atiza. Ana numa cliente. Vamos chamar aquele negócio de saque. E culiane, vamos começar a mandar bom escolhe. E culiane, vamos arranjar diretor errado. Então tem que mu, tem uma coisa. E culiane, chico. É ué. E lá você vai ganhar um fundo, vai estar caindo as coisas. São aqueles que você fica com eles. Mas entenda, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Aí mahala. Aos quadros. Aí mahala. A gente que é mahala, senhores. Kuna mankungu. Aí mahala. Kuna aquele que está com kuma. Não vai terminar aí. Amém. Acho ele lá. Vamos ler Mateus 27, versículo 46. Cerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Ok, vamos lá entender. Primeiro diz que, a dada hora, a figura referida aqui, Jesus, clamou para o seu pai. Eli, Eli. Em outras versões diz Eloi, Eloi. Lama sabachthani. Que significa, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? Unisikela ini hose. Niona ini akunisika waliskweli. O próprio Jesus estava perguntando isso ao Pai. Por que você me deixou? Vamos lá ver só, para você ver que isso não é coincidência. Quem vendeu Jesus? Judas. Quem vendeu Jesus foi Judas. Judas era o que para Jesus? Era discípulo dele. Ava das cam, ava famas cam. Mas vamos chamar isso até lá escudo. Adja escudo. Está vendo o que o dinheiro faz? Adja escudo. Vendeu Jesus. Ok, Jesus é vendido. Ele vai para lá, para o julgamento. Julgam a Jesus junto de outros ladrões ali, de outros malfeitores. E eles escolhem matar a Jesus e perdoar os outros malfeitores. Deixa-me só te lembrar uma coisa. Quando Jesus estava a passar por tudo isso, apesar dele ser filho de Deus, mas naquele momento o Espírito de Deus não estava com ele. Você não entendeu? Imagine se você tem um bom carro. Uma movo e GD6, fechou? Um GD6, deixa o homem. O tira o ya, chegou o boss. Olha no coração lixia. Você tem aquele carro. E de repente, o que acontece?
Todos os dias você vende aquele carro aqui na igreja. Eu vou nem mover o lugar. 5 de 5. Ué, ué. Ué, ué. Quando faz a 5, não fica de amanhã na ginástica. Na outra se mover na garagem. Você deixa o seu carro e vem para a igreja a pé. Minha pergunta. Isso significa que você não tem carro? Você tem. Mas agora o carro está na garagem. Você deixou o carro, está andando a pé. É o que Jesus fez. Ele tirou a cobertura de Deus dele, deixou de lado. Naquele momento Jesus era homem. Naquele momento Jesus era homem. Havia despido a glória de Deus. Não era Deus, era homem. Por isso que ele sentia na pele. Jesus sentia na pele. Julgaram a Jesus. Foi condenado. Começaram a bater nele. Inguisa. Basula mupa. Vamos nanjo chapão. Aos fonanga. Vamos nanjo anyamaia wasukela fonte. Jesus levou porrada até a sua carne se desfigurar, sair do lugar. E ele sentia aquela dor, porque ali ele não era Deus, ele era homem. Sentia aquela dor. Agora, não é tudo. Vamos dar cruz a esse gajo aqui. Se diz de Deus, Deus já o rosto, sabe aí do olho. Jesus era homem naquele momento. Colocam cruz sobre Jesus. Jesus começa a caminhar com cruz. Caminha com cruz. Nós vamos upar. Vamos perder a fonte. Enquanto ele ia para Golgota, acontecia isso com Jesus. Vamos baixar o pão. A casa ela vamos congonzela. Vamos congonzela. Vamos boilela. Vamos deixar como chama ajuda. Deixa tirar a escolha. Como chama o escolha, casa. Olha tudo isso que acontece com Jesus. Não é por acaso. As nossas vidas não vão ser um mar vermelho. Mar de rosas. Melhor que eu queria dizer. Mar de rosas. Tudo triunfante. Enquanto se seca. Guaemba. Acho que é cheque. Acho que é cheque. Se você pensa que vai viver uma vida de mar de rosas. Papá, está viajando na maionese. Está assistindo muita novela. Está assistindo muita novela. Se for lá, com uma televisor. Já vou encher, mamãe. Fuca. Me vida é esta que nós estamos a viver aqui. Vida é o pior left, o pior right. É o que acontece na vida real. Então não se engane. Jesus não disse nenhuma palavra. Diz a Bíblia. Enquanto batiam ele, enquanto o crucificavam, Jesus não disse nenhuma palavra. Antes o que ele disse foi: perdoa, não sabem o que estão a fazer. Foi o que Jesus disse. Vai se dizer, vai estimular para chegar a sua vida. Agora, se Jesus não tivesse sido vendido com juros, teria chegado à cruz? Não chegaria. Então foi necessário que Judas vendesse Jesus. Entenda, é necessário que o teu irmão, você, o teu pai, vai lá no curandeiro entregar a sua vida. É necessário. Mamãe, só não vai mais com a loja, porque lá eles começam a jogar com o N. Elas precisam das fone. Não entende, não cabe na cabeça. Assim como os irmãos de José não entendiam quando José falava dos sonhos. Se você dizer aonde Deus quer te levar para os teus irmãos, não vão entender. Bota o Xaxane, bota o Xaxane. Vamos ver que estás maluco. As coisas acontecem por meio de plano. É plano. É plano. É plano de Deus. Então não é por acaso. Não é por acaso. Plano. Sabe, meninas, nós gostamos de escolher homem. Cadê? Vamos jogar na mala, na mala. Achei irmão João, uma trequinha ali.
Está recebendo um salário básico, não presta aqui. Irmão Pena é o outro, irmão é de pior, Estamos a ver de mal a pior. E que hora aí, e que sabe muito velho. Tem muitas pessoas com dinheiro para fazer casamento de todos aqui. Ainda não casaram. Aos planos. Nirvana mani, eu vou te dizer em queno lá. Mumuni, vamos a mexer ver o zague. Wakati mshahara fatu na fatinha wanyika machele inkwasho. Vani matimba yokuyenja sosi mas awasena chada bo. Ikwini ashenkiwe imali. Lavisa amelinya weni, afridinga na yini weni, ana ino Fred. Ilwe ala uchada. Weni timalita ko Ausiboni. Zero. Porque as coisas não são pelo dinheiro. Aí chamali. E o livro o da caindo um gaixelele. Porque aí chamali. Não os seus filhos não ficaram a dormir, mas o aquilo ué. E o que você lá em Malia? Não era preferível se fosse uma casa de Maputo, mas os seus filhos já dormiram. Vai você mais estar aqui no fumar lá eu aquela. Mas não muito um culo mais. Aí chamali. Isso é plano. Isso é leste que vamos casar lá soni. É plano. Então Jesus diz aqui: Eloi, Eloi, lama sabatana. Yes, como niziga lá ini. Não corre lá ini, como niziga ué. Porque Jesus ausentou-se. O Deus melhor. Deus estava a assistir de longe. A ver Jesus, assim a ser levado. A ver Jesus ele bater. Deus só assim. Porque não custava nada para Deus. Um dedo só e não custava. Deus venceu exércitos. Soldados irem na guerra, só chegaram e pararam-se. Os coimbos na Chile. Já não teria conseguido aquilo ali. Deus podia conseguir, mas Deus assistiu. Deus assistiu. Então Jesus diz: por que tu me deixaste? Onde se quer ir? Ninguém sabe muito velho. As coisas estão acontecendo na sua vida. Não é porque Deus não está a ver. Ele está a ver. Se existir a lesumela da autorização, Deus está a ver. Não é porque ele não está a ver. Mas e plano? Ninguém sabe muito velho. E plano? Está de construir. Pensa lá um pouco na sua vida. Você há de ver que se não fosse por todos os caminhos, por todas as coisas que aconteceram na sua vida, você não estaria aqui hoje. Não, Valicone. Tudo de bom, tudo de mal que aconteceu na sua vida te trouxe a este momento aqui. Então fumela. Acho que fumela. Fumela. Eu já vi muitas pessoas. Pela rumbel não valoia, pela valoia estere, injabu uma fonte, na hala casa, hala Maputo, nessa Maputo porque não valoia. Cuidado fugir do plano de Deus. Cuidado fugir do plano de Deus. Tem muitos profetas hoje que, olha, pregam cura a todo custo, pregam libertação a todo custo, pregam prosperidade a todo custo. Não entendem que Deus tem planos. Deus não age como esses profetinhas de mete já que não por aí. Porque eu, profeta, estou mal, eu não tenho dinheiro. Mal, Deus não é assim. Deus chega perto da faculdade, é perigoso, moço. Te mete numa faculdade perigosa. Não é a faculdade dos homens, é a faculdade dele. Deus tem a faculdade dele. Que te mete lá na faculdade, Chico Donza Maná. Deus me deixaste porque a Chico Tzikanga, Nirishakuona. Nirishakuona, Shkwembo. A Chico Tzikanga, você está dentro do plano de Deus. Então, vamos atrapalhar, vamos atrapalhar. Ainda plano. Eu vou te mandar de mulher. Vou te falar em Angola. Porque o estima, só que Deus tem plano.
Há alguma coisa que Deus quer te ensinar a você. Há alguma coisa que Deus quer te ensinar. Então abra a porta, aceita. Assim como José abraçou, faça o mesmo. Abrace os problemas. Não deixa vamos ver. Sejam bem-vindos os problemas, mas já daqui a pouco basei. Eu olho te maga, mas só xinhana. Nem moquile, é um gato kuma. Porque Deus não te fez para ficar preso nos problemas. Não é ali onde é para você terminar. As como logo isso lê. As logo pega lá. Logo isso lê. Então antes que você chegue lá, a obra de Deus para a sua vida ainda não terminou. A obra de Deus para a sua vida ainda não terminou. Antes de você chegar a sentar na cadeira do primeiro-ministro. Sabe onde Jesus foi terminar? Quem sabe onde Jesus terminou? Na destra de Deus. Jesus está onde? Oh, Roséia, na destra de Deus. Oh, Kela, na destra de Deus. José estava onde? Na destra de Faraó. Entenda, precisa. Ai, Mahana. Seu lugar é onde? Na destra, não é lá. Seu lugar é na destra. E vai chegar. A mim vou chaviza, a mim vou culpa, a mim vou loia, a mim vou ficar com yini. O da casa, o da gelene. Você está no caminho. Você está no caminho, o da gelene. O da casa gone. Então, um homem gelene. Um homem. Entenda que o que Deus está fazendo na sua vida, as coisas que estão a acontecer na sua vida, não é por acaso. Deus está a ver, Deus sabe. Deus está a ver, Deus sabe. E Ele está a trabalhar. E Deus está a trabalhar. Todos os homens de Deus que um dia foram grandes, Deus teve que lhes levar para uma faculdade primeiro. Todos! Em qual? José vai ver os foram. Em qual? Porque as coisas de Deus são feitas da forma de Deus, não é da forma dos homens. São feitas da forma de Deus. Paulo era alguém muito estudado. Porque Paulo, donze mais Paulo. Estiva mais. Aquela chegar numa papilo, o lance se lava Cristo que caiu. Deram cartas a Paulo, porque Paulo era estudado. Era sabido Paulo. Mas quando ele se encontra com Deus, chegou a hora relaxaram. Paulo se ajoelhou diante de Deus. Deus disse, agora quero te zerar. Enquanto não é dono, já começa a enxum. Já não foi dizer que quando as pessoas ficam lá. Não é? Para eu te formatar. Então aceite a formatação de Deus. Aceite aquilo que Deus faz na sua vida. Porque Deus quer te colocar num lugar grandioso. Deus quer te colocar num lugar glorioso. Deus quer te colocar num lugar glorioso. Alguém entendeu alguma coisa hoje aqui? Tem hoje que não entenderam nada. Ou tem medo de, pode dizer, não precisa entender o quê? Ninguém está com isso. Alguém entendeu alguma coisa? Amém. Então já é suficiente se entendemos alguma coisa. Vamos nos colocar de pé. Se entendemos alguma coisa, já é suficiente. Vamos nos colocar de pé. Peço para baixar o som a Ed. Baixar o som do teu piano, né? Todos de pé. Nós queremos orar agora. Nós aprendemos, nós ouvimos a palavra de Deus. As coisas que acontecem na sua vida não são por acaso. Deus tem um plano para a sua vida. Vamos fazer uma coisa que Davi fazia. Ele dizia, em Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, porque
lá vem o meu socorro. Então sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos elevar os nossos olhos para Deus, porque lá vem o nosso socorro. Vamos lá, todos vamos elevar os nossos olhos para Deus. Eleva seus olhos. Que acusa jogar o eno, lá vai sair. Lá vai sair agora. Ala casco embora. Pois já o único que até com amor. Olhe para Deus. Fecha os seus olhos. Fala mais que jogar com água. Já gosta mais de água com pau. Ah, é, já. Só se inguiça no que ouça. Não resista ao Espírito Santo de Deus. Ungayaleli amoya washkwembu. Fumela leswa utira ekawe. Permita que o Espírito Santo opere na sua vida. Permita que o Espírito Santo te toque. Ouça. Eu disse, as coisas que estão acontecendo na sua vida não são por acaso. Deus tem plano. Nirashkwembu shina makungu ka hinkwapo sumelela ke utumiza wewe. Ashkwembu shina makungu. E ele ainda não acabou. Agasena eta. Wahatiza pe. Agasena eta wahatiza. Então entenda o plano de Deus nessa manhã. Vá para a glória de Deus. Peça que Ele te mostre o plano dEle. Peça que Ele te revele qual é o plano dEle para a sua vida. E agarre, aceita aquilo que Deus tem para fazer para si. Aceita aquilo que Deus tem a fazer na sua vida. Aceita as bênçãos que Deus quer te dar. Aceita a cura. Aceita a transformação. Aceita que Deus trabalhe na sua vida. Nesta manhã, aceita. Fumela vamos como xingena. Fumela vamos tira. Fumela vamos comelela wene. Ngelela, tigas como xingena. Tigas como xingena. Começa a orar. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Que Deus abençoe e receba essa palavra que você acaba de ouvir ao seu coração. Onde tenho certeza que será uma semente lançada em uma boa terra que é você.